Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Pode dar sua boa-vinda para os nossos Obrigada. amigos aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui, conhecer mais esse projeto. Estar aqui na última dessas 50, assim, um número super expressivo. Você merece super parabéns, Cálidon, e eu agradeço demais o convite. Para mim é uma honra. Viu? Muito obrigada. Professora, a gente que fica muito feliz e, de fato, nós estamos aqui com a professora Mariana Coelho. A nossa conexão hoje é aqui em Macapá, no Amapá, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É bom que já deram para observar o sotaque da professora. É isso que a gente sempre quis, de fato, aqui, trazer tantos sotaques, tantos conhecimentos, tantas experiências de muitos destinos, de muitos lugares. Agradeço a todos os amigos que estão entrando aqui, Pablo, Franciele, a professora, né, a Marinês. Eu convidei também hoje para participar conosco, estarem conosco, nossos convidados dessas 50 lives, porque foi um momento muito especial para todos nós, né, de muita contribuição, professora. E a gente fica muito feliz em estar encerrando esse projeto dessa forma, com um tema tão expressivo, uma pesquisadora tão de mão cheia quanto você é. Então a gente fica muito honrado, muito feliz de tê-la também aqui conosco nesse nosso momento. Então, sou muito grato a todos que estão aqui conosco, gente. Muito obrigado novamente. Lembrando que esse projeto, neste modelo, nesta forma, né, da live, hoje a nossa live de número 50. É uma coisa assim que a gente começou isso lá 22 de abril, e a gente confessa que a gente não sabia para onde caminharia, de fato, aonde chegaria, né? Imagina, hoje nós estamos aqui no nossa 50 live, então é uma grande honra para todos nós poder compartilhar e deixar um legado que é vocês que fizeram isso, vocês que foram protagonistas nisso, professor. Né? Então isso é muito importante para todos nós. E, gente, quem não conhece a professora Mariana Coelho, quero apresentar um pouquinho para vocês de forma bem rapidinho, que ela vai contar a sua história também para nós, sua trajetória. A professora Mariana, ela possui um pós-doc, né, um pós-doutorado em hospitalidade pela Universidade de Anhembi Morumbi de São Paulo. Ela é doutora e mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em elaboração, gestão e avaliação de projetos sociais, também pela FMG, e é turismóloga. Então, a gente não tinha também como nós não encerrarmos, né, esse lindo projeto, que é falar de turismo nas suas mais diversas possibilidades, olhares, prismas, óculos, lentes, como assim vocês quiserem colocar, né, de ter uma turismóloga conosco. Então, professora, nós sempre temos um momento aqui na nossa live que a gente solicita e pede muito dos nossos convidados a que eles se apresentem um pouquinho, conta um pouco sua trajetória, entender que cada passo que nós damos na nossa carreira é importante para nós estarmos onde nós, de fato, conseguimos hoje, que é poder compartilhar o turismo, né? Então, conte para a gente, professor, um pouquinho a sua trajetória, por favor. Com certeza, conto sim com o maior prazer. Então, gente, parece que eu já fiz muita coisa, né? E às vezes muitos me julgam, assim, falar a cara de novinha. Mas a minha trajetória tem, e eu vou contar porque tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Ela começa muito com a minha família, na verdade. Eu sou de uma cidadezinha super pequenininha, de Ouro Branco, no interior de Minas Gerais, num pé de serra, assim, super bonito, perto de Ouro Preto, né? Então eu sempre convivia um pouco com essa história do turismo. Mas a minha mãe é professora de inglês, né? E o que aconteceu foi que quando ela estava nessa trajetória de dar aula, ela teve contato com um projeto que era de intercâmbio, né? Então, eu acho que eu nem me lembro, porque eu era muito novinha, mas acho que com uns 4 anos eu já tinha recebido uma neozelandesa em casa. Né? E depois, quando eu tinha 14, veio uma australiana. Então, desde nova, assim, eu tinha muito esse desejo de ir para fora, de conhecer essas outras culturas, né? Então, foi muito por causa dessa primeira viagem que eu fiz, que foi a primeira vez que eu peguei um avião, a primeira vez que eu viajei para fora. Com 15 anos eu saí de casa, né, por causa disso tudo, e fui fazer um intercâmbio de 1 ano na Suíça. Tem até uma amiga minha que estava aí, a Lívia, morreu do coração. Meus pais, minha mãe fala que abriu uma piscina em casa, enfim. Mineiro tem essa história da família, né? Muito presente. Mas a piscina era de choro mesmo, que é de tanto choro esse um Então, ano. de todos, botei isso. Mas, por fim, o que aconteceu? Eu fiz o intercâmbio e isso influenciou muito a minha escolha de qual curso que eu ia fazer.
Se não fosse esse intercâmbio, eu provavelmente estaria pesquisando Covid-19, mas como bióloga. Que eu gostava, a outra área que eu gostava era biologia. E então eu fui para o turismo, né? Fui fazer o curso de graduação em turismo na UFMG. E deu certo, assim, eu gostei bastante do curso e tal, mas é aquela história de não saber muito para onde ir, né? E aí eu também por causa dessa história do intercâmbio, eu acabei indo para uma agência de viagens, aí trabalhei um tempo numa agência de intercâmbio, depois trabalhei com uma agência de receptivo, e nessa história eu fui estudando, que eu sempre gostei de estudar, não era um problema para mim. E conversando até com uma outra professora, que é a Daniele, daqui da UFMG, né, ela também me incentivou a estudar na administração. E eu também entendi essa história. É por isso que eu falo que às vezes é muito importante a gente ir para o mercado para entender as nossas competências, o que a gente gosta de verdade, né? Isso faz muita diferença. E então, depois que eu fui para o mercado, eu entendi que eu gostava dessa área de gestão, mas até então eu detestava a administração, assim, não gostava de jeito nenhum. E fui, então, fazer o mestrado e doutorado em administração, assim, mestrado, primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu falei, ó, eu já dava aula de inglês antes também. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, e fui fazendo essa transição de carreira, né, porque até então eu trabalhava como turismóloga mesmo, e fui indo para a docência. Então, aí eu fui fazendo tudo seguido, né? Eu tive 5 anos de experiência no mercado, depois que eu fui entrar no mestrado, e foi bom ter um pouco de maturidade para entrar no mestrado. Acho que você tem um outro olhar, você já entende algumas coisas, mais fácil até de propor um projeto. E depois que entrei no doutorado, eu terminei, já fui fazer a bolsa na UAM, que era na Embi Morumbi de Hospitalidade. E uma coisa muito interessante que eu gosto de contar é que, assim, quando eu fui para administração, eu senti um pouco essa desvalorização do turismo, né? A Thaís tá aí, oi Thaís. E aí já falavam para mim, assim, um evento específico que eu fui, falaram, olha, não, o turismo é uma área que tem um campo enorme para se pesquisar, justamente por ser muito jovem, né? Eu conversei com um professor nesse evento, até lembro quem é, né? O Jorge Rossi, da USP. E ele falou, me incentivou, não, se você gosta, se é do turismo, vai para essa área e tal. E aí eu acabei continuando pesquisando o turismo. Então, mesmo fazendo o mestrado e doutorado em administração, eu continuei pesquisando turismo. E para mim foi excelente porque me deu uma base de métodos, assim, de corpo teórico, que eu sentia falta quando eu fiz a graduação em turismo. E assim foi. E depois disso eu fui, hoje em dia, né? Eu sou professora na UFV de marketing, né? Meu concurso é em marketing, Federal de Viçosa, e continuo pesquisando turismo, né? Então é mais ou menos esse é o meu caminho, assim, mas dependeu muito dessa primeira viagem de intercâmbio para eu chegar até aqui, né? Então às vezes a gente não tem noção de como que essas coisas estão conectadas, mas estão demais. Até alguém aqui falou, me lembrou que eu fui na UEMS, né, que é do Mato Grosso do Sul. Foi ótimo também, a gente conversou justamente sobre isso, né, numa semana lá de empreendedorismo e turismo. Foi muito legal. Ai, que maravilha. Professora, muito grato, né? Assim, a gente pensa nas trajetórias e uma coisa vai levando a outra, mas quando a gente pensa em estar completamente envolvido com aquilo que de fato a gente passa a gostar, né? E que são as pesquisas, é a questão do mercado, ter um olhar no mercado, mas sempre também, principalmente quem está na academia, tem que ter um pouquinho do olhar lá no mercado, e quem está no mercado tem que entender um pouquinho também da academia, eu digo sempre. Porque sempre quando a gente pensa em mercado, tem que entender que tem um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, para que isso seja algo que de fato fortaleça a sua trajetória de carreira, né? E aí a gente fica olhando, né? Eu acho que falta isso, né? A gente precisa dessa aproximação. A gente acho que peca um pouco nisso, né? Parece que a universidade é muito distante das comunidades, do mercado. A gente precisa conversar mais. Então, eu até tenho muitos projetos que vão nesse sentido, né? O próprio Mercademia é justamente isso, juntar mercado e academia. Então, o que você faz é excelente, a gente precisa ressaltar atividades assim, projetos assim,
e continuar fazendo, porque a gente percebe, né, inclusive essa história das lives, é justamente para tentar aproximar, a gente precisa disso mesmo, né, aproximar a comunidade, né, eu falo que ainda bem que hoje em dia, depois das lives, depois da pandemia, e assim, né, essa história toda, minha mãe sabe o que eu faço, por exemplo, né, porque isso é engraçado, a gente vai Não, lá, pesquisa, faz um monte de coisa, mas às vezes quem está do nosso lado não sabe o que a gente faz, o que de a gente fato, mexe, né, e é de isso, fato. a gente É, precisa falar, inclusive, uma linguagem que seja de fácil entendimento, né? Tem gente que usa muito esses termos rebuscados e tal, não é muito o meu jeito. Eu prefiro ser o mais simples, claro possível. Inclusive, se estiverem dúvida aí, é só falar. que essa publicação chegue de fato, né? E, gente, lembrando que Isso. vocês podem mandar, tá, seus questionamentos, fazer seus comentários aqui. Já agradeço muito por parabenizar pelo projeto, parabenizar principalmente vocês que estão nos acompanhando, nos acompanharam esse período todo, né? E lembrando que hoje isso tudo nos faz, de fato, ter muito mais experiência, né, por cima daquilo que nós conquistamos. A gente estava lembrando hoje, que a gente começa, aqui eles vão falar hoje muito de experiências memoráveis, e eu digo que estar fazendo, né, estar tentando e buscando contribuir com essas lives é um momento de fato de experiência imemorável, porque quando nós começamos, nós naquelas incertezas, né, naquele, será que é hora de fazer, será que devemos fazer? E tipo assim, que eu e minha irmã, nós somos sócios da empresa, disse, não, vamos fazer. E a gente colocou e fomos fazer, e é através de vocês que são amigos, através de vocês que buscam compartilhar, que buscam distribuir, né, assim, não somente conhecimento, mas experiência, e também receber depois essa experiência junto, que são os feedbacks que nós temos dos nossos convidados, nossos alunos, nossos amigos. E hoje é um tema muito agradável, né, professora? Tem tudo a ver com o projeto que nós trabalhamos, com a live que nós fizemos, com as nossas experiências de destinos, experiências turísticas que nós passamos, que é falar dessas experiências turísticas memoráveis, né? E aí eu lhe pergunto, professora, assim, o que vem a ser então essas experiências, né? Como é que elas seriam, como é que elas se os princípios dela que nós podemos imaginar de experiências turísticas que sejam também voltadas de formas memoráveis. Sim. Acho que para te responder, né, eu vou explicar primeiro o que é experiência, depois o que é experiência turística e depois o que é experiência turística memorável, né? Por A favor. experiência, até no nosso dia a dia, no nosso conhecimento, né, mais prático, assim, né, a gente tende a pensar nela de duas formas. Um como conhecimento, expertise, know-how, né? Então, eu tenho experiência em consultoria, eu tenho experiência em dar aula, eu tenho experiência em pesquisa. Então, assim, a gente chama de experiência um pouco essa história de o que a gente sabe fazer, né? Então, até na gestão de pessoas, eles costumam colocar, né? Ah, eu preciso de experiência de X anos, enfim. Então, é uma das vertentes. Essa é menos usada no turismo, né? A que é mais usada é a experiência como vivência, algo que eu passei, né? Algum momento que eu atravessei, que fez parte da minha vida, fez parte de algum momento, um evento específico na minha vida, ou seja, é como se fosse um recorte temporal de algo que eu vivenciei e é particular meu, porque as experiências elas são muito únicas. Então, por exemplo, vamos supor que eu e você vamos para o mesmo evento, por algum motivo vamos sair do mesmo aeroporto, vamos fazer exatamente a mesma rota, ir nas mesmas palestras, nas mesmas coisas, e aí eu vou odiar e você vai adorar. Por quê? Né? Porque essas experiências são particulares, são únicas, e muitas das vezes dependem de particularidades da nossa memória, né? Até do que a gente já viveu. E aí entram as experiências turísticas, né? E algumas delas memoráveis. A experiência turística, assim, tem uma base, um eixo que é muito importante que eu costumo falar, que é esse eixo de ter tanto uma parte que é ordinária, ou seja, do dia a dia comum, quanto uma parte que é extraordinária, ou seja, que sai da rotina. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou viajar para a cidade dos meus pais, tá? Que é essa de Ouro Branco. Ordinário, muito comum para mim, talvez eu não vou ter esse olhar do turista, não vai ser uma experiência turística, né? Porque eu já estou acostumada com aquilo dali, né?
É a mesma coisa quando você vai num lugar pela primeira vez, você tende a tirar aquele monte de foto, né? Você tem um olhar diferenciado de quando você é um visitante recorrente, não é assim? Então, agora, essa viagem que eu falei, né, da primeira vez que eu viajei de avião, a primeira vez que eu fui fazer meu intercâmbio, ir para outro país, aí sim foi marcante para mim, né? Aí sim é uma experiência que tinha muitos elementos que saíam da minha rotina, ou seja, saíam do ordinário e entravam no extraordinário. Aí você vai me perguntar, mas então uma experiência ela não tem, né, quase nada de ordinário, o que for de extraordinário tende a ser melhor. Depende, né? Porque a gente tem algumas necessidades básicas, né, Cálido? Por exemplo, dormir, né? Se alimentar e tal. Então, se eu sair muito também dessa rotina, dessa necessidade básica, eu tendo a não gostar, né? Tipo, nossa, fiquei o dia inteiro sem comer, né? E aí entende? Muda Então, tem totalmente. algumas coisas que são essenciais de manter a rotina. Não pode ser uma vivência assim necessariamente tão extrema, tá? Então, isso são alguns elementos quando a gente pensa no turístico, né, na experiência turística. Porque aí tem o elemento de mobilidade como algo central, igual a gente conversa, né, da definição de turismo, como essa história da mobilidade, ou seja, eu me deslocar de um lugar para outro, né? Então, essas são algumas questões quando a gente pensa em experiência turística. Tá, e aí, e a memorável, né? A memorável é essa história muito específica de memória, né? De o que eu lembro, né? Isso eu acho muito interessante, porque tem dois aspectos que são assim, que sobressaem, né, na experiência turística memorável. Um é emoção, né? Então, quando eu sinto coisas, quando eu vou num lugar que de alguma forma desperta uma emoção forte minha, e normalmente as memoráveis tendem a ser positivas, porque o nosso cérebro é muito esperto e tende a apagar as memórias ruins e manter só as memórias boas, né? Mas a gente, quando eu vou me lembrar, eu me conecto com uma sensação. Isso é até mais fácil de resgatar, essa sensação, essa emoção. Então, isso é importante. E às vezes essas sensações são estranhas, tipo medo, alguma coisa mais de adrenalina, quando você vai num parque de diversões, por exemplo, às vezes você lembra daquela sensação do frio da barriga, né, do uou, assim, e algumas vezes não, mas trabalhar com emoções é cada vez mais essencial nas experiências turísticas memoráveis. E a outra questão é a novidade, né? Ou seja, são questões muito particulares. O que é a novidade? A novidade tem a ver com viver, conhecer ou fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então, é ter noção de algo pela primeira vez. E aí, até fazendo a ponte, oi Lu, um abraço, já falei de Ouro Preto aqui, sua cidade. Quando a gente faz essa ponte, né, com a novidade, com o mercado, pensando no mercado, talvez as empresas não tenham notado a importância de trabalhar cada vez mais com inovações, né, em diferenciar aquele destino, diferenciar aquela experiência de forma que seja muito distante de outros destinos similares, né, em que eu fique mais distante dos meus competidores e consiga trazer coisas que são únicas, específicas, ou daquele restaurante, ou daquele hotel, ou daquele destino, né? E aí a gente precisa ter essa noção de que inovar é importante no turismo, né? E é um desafio, né? É um desafio, mas quando a gente fala da memorabilidade, quanto mais diferente uma experiência for para aquela pessoa, maior a chance dela se lembrar, e mais do que isso, já tem estudos que vão mostrar o quê? Que a memorabilidade
ela é mais forte, né? É um elemento assim, as experiências memoráveis são super fortes para determinar comportamento, principalmente comportamentos de recomendar aquele destino, ou até mesmo de voltar, de querer voltar lá com outra pessoa, né? De ter uma imagem do destino mais forte, por aí vai. Diga. E, Mário, e uma questão também que eu sempre percebo, quando você fala de inovação, né, isso a gente pensa muito no mercado mesmo, cada novidade que você coloca, por exemplo, passar no parque, se tem algum, você só vai mesmo sendo recorrente aquele parque, mas tem um brinquedo novo, o olhar dela e o desejo dela vai ser automaticamente para aquele brinquedo. E muitas coisas que você falou, eu vim de fato buscando na memória, né, algumas questões na memória de lugares memoráveis, pensando por diversos sentidos. E tem dois lugares que eu sempre, tem um que eu sempre lembro, que foi quando eu fui para o meu mestrado, né, que imagina, nós fomos de carro de Belém para Santa Catarina. Foi Uau. apenas 5 dias de viagem, sabe? 5 dias. E foi uma viagem incrível porque assim foi memorável de fato, porque foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã que fizemos essa viagem. Mas a viagem em si ela pode ter sido memorável, mas tem alguns momentos da viagem que foi mais do que outros. E a gente pensa muito em sensações. Por exemplo, Sim. nós lembramos de um jantar que nós paramos na estrada mesmo, num lugar chamado, ficava em Goiás, Paraíso Tocantins. E na estrada mesmo assim, nós vimos um restaurante que era em cima, nós fomos nessa pousada, que nós ficamos na pousada, e à noite nós fomos jantar, e jantamos bem cedo, inclusive nesse dia, e aí tava, né, com uma lua incrível, o restaurante ficava bem no alto, com aquela, sabe assim, aquela penumbra. Então assim, foi absurdamente memorável aquilo. Tantos anos que faz, a gente lembra daquele momento, daquele jantar, daquele lugar. E aí algumas sensações. Eu lembro que eu fui num parque uma vez, desses parques da vida, e eu fui naquelas torres gigantescas, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de altura. Muito mesmo, eu não gosto nem desse tipo. Eu tenho muito medo de altura. Uhum. E aí disse, não, mas eu vou. Eu vou, dessa vez eu vou outro dia. Eu lembro que eu brinco que até hoje, acho que a minha alma ficou ainda lá, sabe? Só veio o corpo embora. Por quê? Porque a gente lembra das sensações de fato. A experiência, elas nos trazem isso. E as inovações nos permitem isso. Quando a gente vê hoje, né, a questão de você ficar a vácuos em alguns lugares para você flutuar, né, e diversas sensações. A gente trabalha, eu acho que você trabalha muito nessa questão de que voltada a essa tecnologia, esse marketing também para essas sensações, né? Para não transmitir sensações, mas que transmite o desejo das pessoas querer fazer algo novo, né? O que você vê hoje, Mari, pensando até nessas dimensões também que se tem, né, em relação às questões memoráveis, que está sendo utilizado essa venda desses produtos, está atraindo muito mais os clientes para eles de fato estarem nesse lugar, ou tentar pelo menos ir a esse lugar, sentir o desejo, que a gente sempre pensa que é desejo, né, de você fazer, as pessoas se desejam de fazer algo. Como é que você consegue ver isso hoje, Mário? Como é que você percebe isso hoje para o turismo? Ótimo, ótimo. Então, você está falando de elementos assim que são muito importantes, né? Talvez tem estímulos, né, que vão fazer com que você tenha um sonho, né? E às vezes isso é até de longo prazo. Você está falando aí dessa história do desejo, e eu lembrei de uma coisa. Quando eu era muito nova, eu tive acesso a uma revista daquelas Viagem e Turismo, nem sei se existe essa revista mais, mas era a revista Legal. Viagem e Turismo, com o Zeca Camargo magérrimo na capa. Eu lembro assim que era um fundo vermelho ele, e ele falando a viagem para o Peru, né? E aí mostrando as fotos, imagina, Machu Picchu, assim, maravilhosas as fotos e contando, né? Eu tenho certeza que aquilo me marcou, sabe? Tanto é que quando eu tive a oportunidade, eu fui. E fui, assim, de uma maneira que me surpreendeu milhões de vezes mais, né? Então, talvez a gente não preste atenção, mas normalmente o que o turismo faz é trabalhar muito com mídias no sentido de colocar imagens, né? Muito a parte visual, né? Mas o que eu percebo, eu acho que é até uma tendência, de cada vez mais outros estímulos sensoriais começarem a serem utilizados. Então, imagina que maravilhoso que seria a gente começar a sentir cheiro, né? Vendo lá uma live de cozinha, né? Ou vendo um programa lá, esses programas Masterchef, Mestre do Sabor, com os cheiros, né?
Então, isso acho que, assim, se a gente for pensar no futuro de tendência, acho que teria que ir por esse lado, para a gente ir para além do estímulo visual, né? Mas você tocou em dois assuntos que são muito importantes, né? Quando você falou assim, um brinquedo novo, né, num parque, e aí você falou também de, eu tenho muito medo de altura. Então você está falando como que um brinquedo novo te estimulou a sair da sua zona de conforto e ir para o extraordinário, não para o ordinário, né? E por isso que você se lembra, né, dessas sensações, mas é algo realmente muito particular. E nesse sentido, o desafio para as empresas na hora tanto de divulgar é justamente esse. A gente pensar, por exemplo, um museu, ele vai ter que ter alguma coisa itinerante, alguma programação cultural, não adianta só ficar numa exposição fixa, sabe? Ele tem que prover coisas diferenciadas, ter algum tipo de programação especial para que as pessoas retornem, né? E aí não só turistas, mas também pessoas daquele lugar. Acho que é esse tipo de coisa que está faltando para a gente pensar aí a promoção desses lugares, né? Não adianta eu ter lá, sei lá, em Ouro Preto tem a Casa dos Contos, que é 1000 anos, mais ou menos a mesma coisa que você vê. É incrível, né? É incrível, mas não tem novidade, né? E é isso, a gente tem que pensar, sei lá, novos roteiros, elaborar coisas temáticas, coisas especiais. E aí eu minto, né? A Casa dos Contos ainda tem uma exposição assim do lado que às vezes muda. Eu lembrei aqui que às vezes muda, mas mesmo assim, não é o suficiente, sabe? Para as pessoas quererem ir lá, elas querem ir no destino. Porque quando a gente fala em destino é muito complexo mesmo. A gente tem um conjunto de fatores que te fazem ir num lugar, né? Agora, para a experiência especificamente, tem 3 fatores que são muito relevantes, que vai dentro do que você estava comentando aí. Uma é essa dimensão ambiental, cultural, né? E aí eu vou dar um exemplo. Muita gente fala assim, nossa, mas eu fui lá num lugar que tinha um pôr do sol lindo, né? Maravilhoso. Mas praticamente todo destino não tem um pôr do sol bonito, né? Alguns mais do que outros. Né? Aqui em Belo Horizonte tem Belo Horizonte, nem é tão turístico assim, né? Claro, só de costa a gente já tem vários quilômetros de costa no Brasil. Então, assim, não é suficiente eu trabalhar só o pôr do sol enquanto atrativo, né? Não é suficiente eu trabalhar só a paisagem enquanto atrativo, ou só questões construídas, como um brinquedo, como uma parte arquitetônica. Inclusive, o que a gente mais vê é a cidade se assemelhando cada vez mais. Você vê uma foto, você não sabe de onde que é aquilo, né? E aí, a não ser alguns elementos muito particulares, igual eu comentei com você mais cedo, da Torre Eiffel, né? Você sabe que é a Torre Eiffel, então já a Torre de Pisa e por aí vai, né? A gente tem alguns elementos que são específicos de algum lugar. Cristo Redentor, a gente sabe que é específico daquele lugar e acaba virando referências, mesmo sendo naturais ou construídos. Agora, se a gente trabalha elemento cultural, aí a chance de você potencializar essa novidade aumenta muito, né? A chance, e aí cultural pode ser comida, pode ser música, pode ser, enfim, uma história, uma lenda, algo que é muito específico dali. E isso eu acho que é algo que a gente ainda precisa melhorar em termos de gestão, sabe? De valorizar aquela cultura local e mostrar para aquelas pessoas o que existe. E mais do que isso, pensar nessa participação, na coprodução. Então, as experiências que eu boto a mão na massa, isso tem um autor que chama Paine e Gilmore, que vão falar muito disso, elas tendem a ter um sentido também, um significado maior para as pessoas, porque eu participei daquilo, né? Então, cultura é algo que falta muito às empresas e a gente trabalhar. Outra coisa, relacionamento. Você e várias pessoas que eu já conversei quando eu fiz essa parte da minha tese, né, de experiência memorável, falavam muito isso. Olha, eu viajei com a minha família, a gente lembra disso até hoje. É uma coisa assim meio inusitada, sabe? Tipo, nossa, viagem de família. Até também estava conversando com um homem, né, que viajou na pandemia com a família.
né? E ele falou, a gente estava tentando entender por que ele decidiu ir, mesmo no meio da pandemia, ele foi para Tailândia, né? E ele falou, nossa, mas tinha 6 anos que não viajava a família inteira, o pai, a mãe e meus 2 irmãos, então eram 5 pessoas, sabe? Então, para eles, essa parte de relacionamento era muito importante. Então, isso também acaba sendo muito forte quando a gente pensa em experiência turística. Então, por exemplo, quando eu falo de relacionamento nas experiências, elas podem ser entre o acompanhante, né, que pode ser família, pode ser um casal, enfim. Aí, por exemplo, se teve uma novidade do tipo, fui pedido em casamento na viagem, eu não esqueço a viagem, né? Agora, isso é do ponto de vista do turista. Mas a gente também pode pensar do acompanhante, né? A gente pode pensar em outros turistas, né, o contato que eu tenho com outros turistas. E aí, por exemplo, as pousadas podem promover eventos, os resorts fazem muito isso, né, para ter algum tipo de interação, né, entre essas pessoas. Isso marca também as viagens, porque às vezes você faz até amizade, né, não é tão comum, mas acontece, né. E o outro é pessoas locais. Então, se eu consigo promover esse encontro entre os turistas e pessoas locais, a experiência tende a ser muito mais marcante, interessante para mim enquanto turista, né? E aí eu lembro, por exemplo, de Itacaré. Itacaré, você tem vários lugares ali onde tem o forró e é justamente isso que acontece, né? As pessoas locais estão lá junto com os turistas e dançam, enfim, rola flerte, paquera e tudo mais. E é por isso que é tão interessante. Se fosse assim só um lugar de turista, não seria tão legal. E aí eu lembro também de outro lugar que me chamou a atenção quando eu fui, que existe justamente o contrário, que é Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu tem uma avenida que tem um monte de restaurante e tal, e aí eu lembro de uma pessoa local tá andando comigo ir lá e falar, não, essa aqui é a região dos turistas. Se você quiser pagar mais caro, ir no restaurante X e tal, vai aqui. Eu falo, tá, mas e a parte mais local e tal, pra onde que vocês vão? Ah, a gente não faz nada não, sabe? Então, se eu, como um gestor, né, como um dono desse negócio, consigo fazer essa história de promover, a chance de ser marcante aumenta demais, né? Eu também lembro, tentando fazer essa ponte aí com o mercado, eu lembro de fazer um projeto também lá dentro de Itaipu, né? E era um passeio de catamarã. E aí eles falavam que vendiam como experiência memorável e falavam que o pôr do sol era o mais relevante, né? Só que o que acontece? É o que eu falei, pôr do sol tem em todo lugar, né? E as pessoas tendiam, assim, eu fui sozinha, fui fazer um cliente oculto, ou seja, eu participei ali de todo o processo, desde a compra até fazer o tour e sair, para entender o que tinha de falha, onde que podia melhorar e aí dar algumas ideias. E aí eu percebi uma coisa, né, que tinha um momento específico, se você sentasse em algum lugar específico, você tendia a conversar com outras pessoas e fazer algum tipo de amizade ou conexão com outras pessoas. E esse momento era justamente sentar naquele ônibus, sabe os ônibus que tem assim, 4 cadeirinhas, é uma parte só do ônibus, que fica um de frente para o outro. Se eu sentasse nas cadeirinhas um atrás do outro assim, isso não ia acontecer. Mas se eu fosse nesse lugar que era tipo uma mesinha, a tendência é que eu conversasse, porque eu estava ali olhando na cara da pessoa ali, ó, na minha frente. Como é que eu não falo nem um oi e tal, o que você está fazendo, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes é uma questão só de layout, cara, nem é tão difícil assim de mudar, né? Aí, o que mais? Nesse lugar, quando você entrava no catamarã, tinham várias mesas onde você era atendido por garçons, né? Mesma coisa, as pessoas faziam panelinha, cada um sentava na sua mesa e tal. O momento do pôr do sol, eles tocavam uma música que era bem marcante e tal. Tinha gente, né, se emocionando, chorando, beijando, umas coisas assim. Mas não tinha essa junção assim com essa possibilidade de relacionamento entre os turistas. E aí o que eu sugeri? Naquela época podia, agora a gente já tem que pensar em novas possibilidades por causa da pandemia. Era fazer uma mesa compartilhada, em que as pessoas todas sentassem juntas, né? Isso era uma forma das pessoas terem mais contatos com isso.
conseguir conversar, conhecer outras pessoas, aumentar a chance de ter uma experiência memorável. Então, às vezes, é um layout, é promover possibilidades das pessoas compartilharem suas experiências. É isso que vai fazer a diferença, né? Não tenha dúvida. Professora, falando dessas memórias, né, eu vou ler um pouquinho o que a professora Tossi fala para a gente, a Silvia Tossi, que ela é também de Foz do Iguaçu, né, que ela diz assim: eu gostaria que meus alunos de Teoria Geral do Turismo estivessem ouvindo. Eu trabalho essa vertente e fico isolada, porque o turismo trabalha com a grandeza e não inspira a dualidade, né? É um sabor como referência emotiva. E é uma questão muito relevante quando a gente pensa mesmo nessa questão de referências emotivas, né? Porque as referências emotivas, elas ficam por muito tempo. E quando a gente vai lá na frente, a gente continua lembrando, né, professora? Daqui a pouco você pode comentar sobre isso, porque eu quero só ler mais um pouquinho aos amigos, porque aqui, Claro. nós falamos do Zeca Camargo, né, que tem um livro bem legal também, que é Volta ao Mundo, que me marcou, isso que o Luiz Adil colocou, né? A Claudinha Praxedia diz assim: eu realizei a questão do sonho de ir ao Peru, né, porque marcou também. Aí vem falar aí a Zaida, acho que é Zaida, se não for me perdoe, viu, Zaida, acho que é isso. Ela fala também questão da inovação, né, com certeza falando da referência como é importante. A Luciana diz assim: isso tem sim, mas concordo que sejam necessárias inovações. Sempre voltando às inovações, né? A Luiz fala no Peru como valorizam os povos indígenas, já havia a questão de valorização. E aí eu quero colocar também uma questão aqui, professora, já mais um ingrediente, que é olhar para essa inovação pensando no local, né? Porque há pouco você falou, quando a gente tem no treino base local, isso é muito forte, a questão do fazer junto, né? As experiências, elas são o tempo todo isso, fazer juntos, né? Aí aqui o Isaías também agradece, muito feliz por você também estar aqui conosco, nos acompanhado por tanto tempo, né? Todos esses trabalhos. Aqui a professora Patrícia Barros, né, ela falou com 3 dimensões, mas explanou 2. Quer saber mais outra dimensão, quanto ao Então, vou falar. racionamento e a terceira. Por favor. Aí, professor, depois que você falar dessa terceira dimensão, falar um pouquinho também dessa inovação de valorização da experiência do local, né? Ok. Pensando em inovação para locais, como você acabou de falar, mas contar outras experiências para nós. Ótimo, beleza. A Silvia estava falando até dessa história a gente voltando nessa história da emoção, a terceira é justamente essa, viu? É a parte pessoal psicológica, né? Então tem a primeira é ambiental cultural, a segunda é de relacionamento e a terceira é emoções, né? Então, na verdade, é psicológica e aí entra emoções, a questão do sonho, a questão de ser um lugar relaxante, né? Então são as coisas que normalmente contam quando a gente vai falar. E é a mais importante, que é o que eu falei que sobressai, novidade e emoções. É a mais importante, né? Aí a Silvia, ela estava falando de uma emoção. Na verdade, ela estava falando ali do porão dos avós, que lembra, né? O cheiro de porão. Quando ela vai na cidade histórica, ela quer sentir o cheiro de porão nos casarões para tentar que ela lembra dos avós. Isso é uma emoção. Isso, na verdade, ela está falando da nostalgia, né? Que vai diretamente na memória dela, né? Eu, recentemente, também, junto com uma orientanda, a gente fez uma pesquisa com o pessoal que né, de dono de agência, né? De uma cidadezinha que chama Gonçalves, que também tem essa mineiridade, montanha, lugar mais frio, né? E aí ela falou justamente dessa história da nostalgia, ela falando assim, gente, o que eu percebo dos turistas que vêm aqui é que tem uma coisa que muitos comentam que gostam, que faz eles lembrarem da infância, que é cheiro de esterco. Cheiro de esterco. E ela falou assim, esterco nem é bom, o cheiro nem é bom, mas faz com que eles se lembrem, né? De uma memória afetiva, né, que eles não têm mais, né? E é isso, assim, é um negócio talvez, né, idiota, né? Mas para aquele contexto retoma a memória, né? Isso a gente está falando de um público predominantemente de São Paulo,
E aí vem a questão da sua pergunta de trabalhar o local. Olha, tem duas frentes, né? A primeira é pensar justamente conhecer melhor o seu cliente. Se eu sei quais foram as experiências dele, o que, que ele já fez, o que, que ele não fez, a tendência de eu ofertar uma novidade, de ofertar uma emoção marcante para ele, aumenta muito. Então, se eu sou o dono de uma agência, eu tenho que procurar saber o que, que aquele cara não fez, porque a partir do momento que eu vou virando um turista experiente, eu tenho memórias, né? E aí vai ficando mais difícil né, fazer Ser algo famoso, né? extraordinário, exatamente, né? Então, às vezes é justamente isso. Eu preciso pensar em como que eu conseguiria, né, surpreender o meu cliente. Né? Essa é uma frente. A outra frente é como que eu ofereço experiências autênticas. Né? E aí sim entra o local. Né? O que, que é o local particular, autêntico, que você acha aqui não acha em nenhum outro lugar? E pode ser desde uma espécie endêmica que só existe ali, que você vai lá observar, né? Ou que é o caso da África, por exemplo, né? Só vai fazer safari na África, porque só existe isso lá. Né? Ou a parte cultural mesmo, o que, que é dali, né? E ressaltar o porquê que é dali, né? Quando eu fui no Mato Grosso do Sul, com esse Campo Grande, eu fiquei encantada com a riqueza cultural que tem lá. E assim, é tão marcante que, assim, sabe, aqui no Sudeste, né, é comum você ver uma propaganda assim, um branco, um negro, às vezes um asiático, um louro, um ruivo, vai por aí, né? Agora, quando você vai lá para o Mato Grosso do Sul, é assim, tem um índio, tem uma pessoa mais com um aspecto mais paraguaio, tem asiático, tem umas 5 variedades assim, né? É um monte de gente, né? Que faz parte daquilo. Porque eles têm uma riqueza cultural muito grande, né? E isso está refletido na culinária, por exemplo, né? E não é uma culinária no sentido de você ir naquele restaurante e de fazer uma apresentação mega turística, assim. Não é isso, sabe? É o que é autêntico. E o autêntico, às vezes, é você tentar entender o que está ali, você selecionar, porque também eu não quero que todos vão, que eu visite, que toda, sei lá, aldeia indígena vire um ponto de visitação, que toda caverna vire um ponto de visitação. Não, esse é o papel do turismólogo, né? Eu tenho que fazer escolhas, ver o que é possível, né, com o menor impacto, o melhor custo-benefício possível, né? Mas é isso que falta, a gente tem que ir no autêntico, é aí que a gente vai bater nessa história do local, sabe, Cálido? Porque se eu entendo o que é particular da minha região, e aí muitas vezes depende não só do olhar do turista, mas daquelas pessoas valorizarem o que é delas, o que é específico delas, o que é particular daquela região, seja sotaque, seja poeta, seja música. A partir do momento que as pessoas entendem isso, a possibilidade de você prover, né, uma experiência turística marcante aumenta consideravelmente. E é aí que a gente está falhando. De fato, concordo plenamente com isso que você vem falando. E nós temos também uns amigos colocando até alguns lugares, como a Renata colocou, né, a Floresta Cabruca, acho que é isso, né, que protege o cacau no sul da Bahia. Só existe aqui, é algo autêntico. E eu penso Marabás, como os Marabás aqui em Macapá, no nosso estado, do Amapá, só tem Marabás de forma que é feita, dançada, que é uma dança tradicional aqui, né, que é uma manifestação folclórica muito importante para nós aqui do estado. Então, essas identidades, né, professora, que possibilita muita questão, Mário, eu acho também, eu vejo também dessa forma, que ao viver essas experiências significa que você não é, mas tem que estar lá, cara, para viver a experiência, tem que viajar, tem que ter um custo maior, tem que gastar, mas às vezes você não percebe que as experiências estão no nosso próprio estado, na nossa própria cidade, uma cidade bem ao lado, né? Acho que essa questão de você também olhar muito para dentro deve muito ser visto e repensado nesse momento da experiência. É trazer inovação para quem está ao seu lado primeiro.
E aí eu volto a uma questão que eu dizia lá no primeiro dos nossos episódios aqui, que é o turismo sempre vejo de uma forma muito centrífuga, eu digo que é força centrífuga, é dentro para fora, né? Você conhecer e entender muito o que você tem ao seu redor, para que você também tenha outros olhares para as coisas mais longe de você, Uhum. né? A gente sempre imagina, alguns especialistas, algumas pesquisas falam, né, professora, essa questão, Mari, de quando isso passar, vão viajar logo inicialmente próximo a você, destino mais curto, né? Esse bate-volta, então menos dias, mas lugares que você até você tem uma segurança maior para de fato estar em outros lugares. E aí eu acredito que seja o momento de nós termos essa inovação, como você vem falando, né, acrescentado nessas identidades, ou seja, essa personificação. E aí, por que eu quero chegar nessa personificação? Quando a gente pensa nessa personificação que o mercado também trabalha, né, de não é só encontrar o seu persona, digamos, para você vender, mas é uma personificação daquele produto turístico, né? Você acredita, Mário, que a gente vai conseguir que esses produtos mais personificados e mais para viver uma experiência muito mais real e autêntica, isso vai ser muito mais valorado agora nesse momento? Você consegue ver isso ou você acredita que pelas pesquisas que você tem feito, que o mercado diz, não, talvez não aconteça isso? É. Olha, eu particularmente espero que sim, né? Porque a gente está num momento, a gente tem agora uma possibilidade de repensar. Então, tudo quanto você vai ver, eu tenho pesquisado Covid, turismo, tem uma série de artigos, né, em várias revistas, mas principalmente nesse sentido é lá na Tourism Geographic. Tem falado muito sobre essa necessidade de olhar o local, de olhar as comunidades, de pensar sustentabilidade. Mas o que eu percebo é o seguinte: isso ainda está no campo das discussões, acho que muito acadêmicas ainda. Eu vejo pouca mudança no sentido de passar isso para o mercado, né? E principalmente para os consumidores. Sabe por quê, Cálidon? Eu vou te explicar. Tem um tipo de experiência que é a mais memorável de todos e a gente não falou, que são aquelas que transformam, que é justamente o que você está falando aí, que é de dentro para fora. Tudo aquilo que consegue me transformar, e aí a transformação, gente, porque tem gente que não acredita em transformação, né? Mas aí eu falo, você está disposto a mudar? A transformação é você mudando, não é o outro mudando. Então, o que tem que acontecer para esse turismo de fato mudar, para a gente chegar em algum lugar diferente do que a gente está hoje, que sai desse contexto de massa, desse contexto de exploração? O turista, você, tem que mudar. A gente tem que mudar o nosso pensamento, né? A gente tem que valorizar o que é nosso, que é o que você está falando, né? A gente tem que pensar, olha, eu quero me transformar, mas em quê? Eu quero me transformar o turista midiático, que quer lá só bater foto nos lugares, né? Ou quero ser um turista que está de fato contribuindo para aquele local, trocando experiências, né? Então, e essa transformação pode ser de comportamento, pode ser aprendizado, né? Tá disposto a aprender num destino, num local, num atrativo, pode ser também de habilidades. Então, por exemplo, você viaja para fora uma vez, você começa a aprender um idioma, então você está se transformando. É aí que você consegue falar o que a Eliane comentou ali, que é ressignificar. E essa ressignificação não é externa, ela é pessoal, ela é sua. E por isso que quando a gente fala de experiência, é muito importante a gente pensar, olhar para dentro mesmo, pensar em si, né? Pensar em o que você quer fazer. Então, se a gente não mudar isso, vai ser difícil. Então, acho que, claro, a gente pode discutir, pode cobrar, pode sugerir, mas eu acho que começa por nós mesmos. Essa é a minha visão. Professora, nós temos 7 minutinhos, na verdade 6 minutinhos, né? Já está terminando. Passa rápido. Passa muito rápido, digo assim, que eu só tive a possibilidade de conversar com craques aqui, que de fato conhecem do seu conteúdo. E eu tive, nesses dias, nós tivemos aqui na nossa live, professora, um amigo nosso de Orlando, e teve um lançamento ao vivo, né, de um foguete. Coincidiu com a nossa live, ele estava lá, filmou de lá, fez a live de lá, e eu perdi a live. Você acredita nisso? O celular caiu, perdeu tudo na hora que fui apertar para gravar. Foi uma coisa assim que eu não me conformei. Não, que isso aqui daqui a pouco eu já vou finalizar, porque eu não posso perder mais. Então, professora, eu já quero lhe agradecer, né, de antemão assim, pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de poder compartilhar conosco um assunto que é tão importante,
tão significante, de fato, tem que ser muito mais valorado, que essas experiências, que elas são memoráveis para nós que fazemos turismo, nós que desejamos fazer turismo. E esse projeto foi um projeto para nós que certamente mudou e nos transformou muito em relação a entender que esse Brasil tem profissionais incríveis, né? Profissionais como você, tantos outros que vieram e que estão aqui, sem dúvida. Eu queria que não dá para eu ler todo mundo que está aqui agora, mas quem participou conosco, que é só um joinha, quem participou da live como convidado, que é esse joinha. E eu quero agradecer aqui em nome de 4 pessoas, professora, se me permita esse minutinho, né? Em 4 pessoas que desde a primeira live, as 50, acompanharam a gente aqui, ao vivo, né? Claro, fora meu pai, minha mãe, minha irmã, que foi presença constante em todas as nossas lives, que de fato é minha grande contribuição de vida, né? Que é a Renata Paulo, o Renata Paulo, o Evandro, a professora Berenice e a Angélica. Desde a primeira live nos acompanharam. Muitos estão acompanhando diversas, mas saíram e voltaram, às vezes não dava. E eu quero agradecer para as pessoas, em nome de todos que estão aqui, de todos que nos acompanharam durante esse momento, esse evento que vocês fizeram, vocês nos possibilitaram. Né? Daqui, de fato, nós teremos novos projetos, novas vivências. Então, sou muito grato por você ter fechado esse nosso ciclo, né, de uma forma tão brilhante, tão agradável, tão gentil. E isso, de fato, é um projeto que veio para ficar. Quem não conseguiu acompanhar as lives, está entrando agora, não nos conhece, estarão todas disponíveis, já tem 45 lives disponíveis no canal Cádidon Costa, o assunto é turismo, lá no YouTube. Então, vocês podem ir no canal, vocês podem se inscrever, compartilhem, que o canal é feito para nós compartilharmos conhecimentos em turismo. Então, professora, eu sou muito, muito grato. A senhora tem 2 minutos. Fique à vontade também para se despedir de todos nós. Tá? Eu aguardo vocês sempre. Não vou abandoná-los de forma nenhuma. Também quero que você não me abandone. Nossos projetos continuarão. Semana que vem está sendo lançado outro. Professora, fique à vontade para despedir de todos nós. Meus parabéns, Cálidon. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui. Eu estou à disposição. Muito do que eu falei aqui está na minha tese, que está disponível lá no CPAD, né? É só procurar lá por experiências turísticas memoráveis, ou meu nome lá no banco de teses. Tem um artigo também recente, de 2019, na Caderno Virtual de Turismo, que faz justamente esse apanhado teórico sobre tudo que tem, né, de experiência turística memorável, né? Uma classificação, enfim, várias das coisas que a gente falou aqui. Mas eu estou à disposição, né? Eu sou super apoiadora, super, assim, bato palma mesmo para projetos como o seu. Acho que a gente realmente precisa avançar, né, nesse link, né, com a academia, fazer conteúdo relevante, mostrar que a gente tem, sim, bons profissionais aqui, e é isso mesmo, né? Esse é o caminho. Acho que é por aí que a gente tem que andar, dar as mãos para crescer, né? Participar aí de organizações, de grupos de pesquisas e por aí vai, para a gente fazer essas parcerias andarem e darem certo, né? Então, ó, eu só tenho a agradecer e a parabenizar mesmo, tudo de bom. Estou super disponível. Quem quiser seguir o Mercademia tem um conteúdo um pouco mais de marketing, mas vai nessa linha de fazer essa ponte entre mercado e academia. Só seguir lá no Instagram. E muitíssimo obrigada mesmo. Tá? Uma boa semana e que o projeto continue de vento e popa, com outros rumos, mas assim, né, bombando. Eu acho que é por aí mesmo. Obrigada a todos que assistiram, gente. A gente agradece, professora, maravilhoso. E, gente, sigam a professora Mariana, sigam lá a Academia, vocês vão adorar os conteúdos. Né? Compartilhem, peçam orientação, mandem mensagem para ela, ela responde para vocês, viu? E mandem para nós também, continuem nos seguindo, nos acompanhando. E muito, muito, muito obrigado a todos que estiveram conosco como convidado e participando aqui das lives. E todos vocês que de fato nos acompanharam também são nossos convidados e foram sempre e serão. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade desse projeto, professora, e muito obrigado por esse ciclo que se encerra hoje e novos projetos virão. Professora, grande abraço, se cuide, viu? Abraço a todos, gente, se cuide. Nos encontramos pelos eventos da vida e aqui sempre no Instagram e no nosso YouTube. Grande abraço, professora. Tchau, até mais, boa noite. Boa noite.